Fala pessoal, bem-vindos, aqui é o Gilmar Marcel e hoje nós estamos aqui com um desenho do Gold Roger. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E é o seguinte, se você já está chegando aqui e não sabe como funciona o sistema do canal, a gente vai fazer o desenho dele completinho nesse vídeo e no próximo vídeo eu vou ensinar a coloração, que eu vou deixar na parte aí na descrição ou no comentário fixado. Pode ir lá nos comentários que você vai ver. Juntamente também com uma playlist com vários outros desenhos de One Piece. Então se você é fã, você está no lugar certo, hein? Então não se esquece, já vai se inscrevendo no canal e vai clicando no like, porque a gente tem uma meta de 1000 likes nesse vídeo. Então deixa muito like aí pra gente, para colaborar para eu ter mais oportunidade de trazer mais vídeos assim para vocês, tá? Bom, é isso aí, já deixou o like, já se inscreveu, então vamos lá para o nosso tutorial. É isso aí pessoal, vamos lá começar aqui o nosso desenho do Gold Roger. E o seguinte galera, nós vamos ter que começar com um círculo bem pequeno aqui, um pouquinho na lateral e acima, tá? Aqui na folha, beleza? Aqui eu tô usando folha no tamanho A5, tá? Esse círculo aqui, moçada, ele vai ter cerca de 3 centímetros, tá? A partir dele a gente vai usar para fazer os detalhes na cabeça do personagem, tá? Então vamos criar a primeira divisa. Nós vamos fazer a primeira divisa fazendo um traço em vertical e um traço em horizontal. No caso, 2 traços em horizontais, já para adiantar um pouquinho do processo, que vai ser onde a gente vai desenhar os olhos do Gold Roger, beleza? Vamos basear também aqui a parte do rosto do Roger, tá? O rosto dele é o seguinte, pessoal, a gente tem que desenhar ele um pouco largo, né? Afinal, o Roger ele tinha assim um rosto um pouco largo, tá? Então lembrando que aqui a partir do momento que eu tô fazendo aqui, a gente está fazendo apenas esboço. Mais adiante eu vou ainda ajeitar um pouquinho mais essa base do rosto, por isso é bom você sempre desenhar clarinho, tá? Desenha clarinho porque na hora de apagar não vai ficar muito manchado, tá? Aqui agora podemos começar a basear o olho dele. O olho dele primeiro é uma sobrancelha, a sobrancelha é fina, tá? Vai ser tipo aquele sinalzinho de certo, né? Que a gente sempre faz aí. Digamos que o professor vai corrigir uma questão, né? E ela coloca o sinal de correto, é essa partezinha aí, tá? O olho dele é o seguinte, cara. A gente vai fazer uma curva para cima e uma para baixo e as pontas do olho dele são bem pontiagudos, tá? Juntamente com uma pequena íris preta ali no centro. Aí você pode fazer esse ele olhando para cima, para o lado, para qualquer direção. Veja que eu coloquei 2 detalhezinhos também ali e baseando aqui mais alguns detalhes para o nariz dele. Eu já vou fazer logo esse nariz dele porque aqui vai facilitar demais para mim na hora de fazer o outro olho e também o bigode dele, tá? Então eu vou fazer o nariz dele pontiagudo, é um nariz largo também, como vocês podem ver, tá vendo? Tem as partezinhas largas e o centro dele é um pouco mais fino, tá? Aqui agora eu posso fazer a outra base do olho também, que vai ser basicamente a mesma coisa, só que a gente vai ter que desenhar ao contrário. Por isso que essas linhas que a gente faz aí, elas são muito importantes, elas já ajudam a gente, né, a basear essas partes do olho. Elas são linhas guias, tá? A gente conhece como linhas guias, nos guiar a fazer o desenho certinho. E aqui agora é o seguinte, ó, veja que a barba eu já comecei aqui, tá? Eu vou começar curvando a parte de cima, vou fazer de um lado e do outro também. A barba é bem simples de fazer, somente a parte de baixo que ela vai ser uma curva completa. As pontas dela vão ser bem curvadas e o centro um pouquinho só curvado para cima. Juntamente com o detalhe da boca, né, que é um sorrisão aí do Gold Roger, beleza? E vou fazer também alguns detalhezinhos dos dentes. Então veja só porque eu disse que eu ia ajustar o rosto depois, né? Porque justamente aqui, essa base do rosto dele não ficou muito boa, ficou pequeno. Então eu vou ajustar colocando um pouquinho mais de espaço aqui, principalmente na base do queixo dele, tá? Crescendo um pouquinho mais para colocar a partezinha de baixo do lábio e também os tracinhos de barba aqui no queixo dele, certo? E veja só como vai ficar bacana. Bom, agora que a gente tem isso, vamos fazer logo o cabelo do Roger também, tá? Ainda faltam alguns detalhes, eu vou adicionar depois, mas vamos para o cabelo. Primeiro, faço uma demarcação de onde vai ser a altura da testa, mais ou menos. E vou fazer a franja, né, que o cabelo dele é um pouco ondulado também, aqui do lado. E vou fazer uma franja no outro lado também. É só fazer o cabelo um pouco onduladinho, tá vendo? Você não vai puxar nada reto, você vai trabalhar muito com curvas. Só fechando essa base do cabelo a gente já vê que tá muito parecido com o Gold Roger, hein? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal.
Agora que eu desenhei, né, as franjas laterais, eu vou fazer mais 2 franjinhas aqui na parte de baixo, onde vai ser mais ou menos o pescoço dele também. Ele tem um pescoço bem grosso também, tá? E para fazer o restante do cabelo, eu vou fazer uma demarcação de um lado a outro. Essa demarcação ela vai me ajudar a criar a altura do cabelo, tá? Deixar o cabelo na altura correta. Então assim eu posso começar a colocar as outras mechas, que são mechas onduladas, né? Onde uma vai ser um pouquinho diferente da outra, serão as mechas um pouco menores, outras maiores, tá? Aí é uma coisa que a gente vai se baseando de acordo com o que a gente vai vendo na referência, beleza? Então aqui, no caso, como vocês estão pelo meu desenho, na referência tá vendo aí, ó, dá pra ver as mechas do cabelo bem diferenciadas, tá? Lembrando que a base da testa também tem umas partezinhas de divisas do cabelo e mais um detalhe em cima ali do olho na testa, né? Um detalhe expressivo, tá? Então veja só como já tá ficando o nosso Gold Roger super bacana, certo? Lembrando que eu vou adicionar mais alguns detalhes de rugas no rosto dele, né? O Roger já era um cara de idade, né, cara? Já era um cara assim quase chegando a 50, não sei, cara, não sei dizer direito a idade que ele morreu, mas enfim. Então antes da gente continuar o desenho, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um esboço de como vai ser mais ou menos o corpo do Gold Roger, beleza? E para fazer esse esboço eu vou usar uma técnica chamada esboço manequim, que inclusive é uma coisa que eu ensino muito lá no meu curso de desenho, tá? Lá no meu treinamento online. Então, cara, se você quer aprender muito mais sobre esses desenhos, para pegar detalhes mesmo, passo a passo, do básico ao avançado, inclusive coloração também do básico ao avançado, lá no meu treinamento online, no primeiro link da descrição, seja lá meu aluno e eu tenho certeza que você vai adorar, cara. Então aqui veja que eu já fiz a base do corpo dele, a parte do ombro dele também eu vou fazer um círculo juntamente com a base do braço, tudo como se fosse um boneco, tá vendo? Um manequim mesmo, tá? Então aí eu deixo tudo certinho. A mão eu costumo desenhar quadrado, né? Tipo um quadrado. Veja que quando eu trabalho o esboço manequim, eu tô trabalhando muito com formas geométricas, tá? Então é isso que a gente vai ter que trabalhar aqui no desenho, exercitar essas formas geométricas que vai formar um corpo dele, tá? Então veja como ficou bem bacana o nosso esboço manequim. Agora vamos começar a vestir esse manequim, tá? Vamos começar a detalhar ele. Para começar eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um pouquinho mais leve esses traços, passando uma borracha chamada borracha limpa-tipos. E agora eu vou começar a detalhar aquela parte central da roupa dele, que ele tem uma camisa rosa, né? Então eu vou fazer essa camisa, ela é aberta, tá? Eu vou fazer essa basezinha inicial aqui nesse lado do braço levantado dele, né? Juntamente com a gola também da camisa, que ela é dobrada. E vou fazer o outro lado também. O outro lado é como se eu estivesse imitando, né? É mais ou menos isso aí, é uma imitação desse primeiro lado que eu fiz, tá? E aí eu fecho também completinho essa parte da camisa. Aqui agora eu vou desenhar uma basezinha da capa dele, certo? Que ele tem aquela capa de pirata, né? Uma capa bem grandona também, tá? Então aqui a gente vai trabalhar basicamente com curvas inicialmente, tá? E depois eu vou começar a colocar alguns detalhes sobre essa parte da capa. O detalhe da dobra dela aqui na parte da gola da capa, tá? E também o detalhe aqui embaixo, certo? Aqui embaixo vai ser um detalhe triangular, mais ou menos na altura do peito do Gold Roger. E eu vou descer esse detalhe até a parte de baixo, até fechar o desenho, certo? Lembrando que nas ombreiras dele também tem aquelas ombreiras, né? Aqueles detalhes, é muito parecido com aquelas roupas da marinha, né, cara? Os piratas, eles geralmente costumam usar essas roupas muito semelhantes com roupa de marinheiro, velho. Eu não sei, né? Vamos lá. Então aqui eu vou desenhar essa basezinha, né, dessa ombreira dele, juntamente com os outros detalhes embaixo. Esses detalhes embaixo eu faço o seguinte... Eu faço uma demarcação, né, de mais ou menos como eu quero.
e depois eu vou fazendo os detalhes por essa demarcação. Eu sempre costumo fazer essas demarcações porque elas vão dar uma noção mais ou menos do tamanho que vai ficar o desenho que a gente vai fazer por cima delas, tá? Então é justamente isso que eu uso, essa técnica que eu uso para poder fazer essa ombreira dele, beleza? Aqui temos botões também nessa partezinha da capa dele, aqui tudo isso aqui é a capa vermelha dele, tá? Vai estar por cima do braço, certo? Essa capa aqui completa e mais alguns outros detalhes para finalizar ela até o fim da folha. Bom, agora eu vou colocar só mais alguns detalhes aqui por dentro, onde é a camisa rosa, e aí já está finalizado esse lado do Roger. Agora vamos para a parte mais difícil, né? A parte mais detalhada também. Para fazer essa parte aqui no Gold Roger é o seguinte: nós vamos começar também, né, pelaquela parte da capa, tá? Eu vou colocar os detalhes, aquele detalhe triangular. E lembrando, como ele está com a mão levantada, os detalhes da capa vão mudar desse lado, a direção dela vai mudar. Tipo essa parte triangular, né? Ela vai estar voltada para cima, porque o braço dele está levantado, tá? E também vamos fechar essa basezinha da gola aqui atrás, colocando os detalhes muito parecidos com o primeiro também. Geralmente a roupa ela é simétrica, né? Ela é um lado bem próximo ao outro, tá? Muito semelhante ao outro. Antes da gente continuar esses detalhes da capa, eu acho interessante a gente fazer primeiro essa basezinha da camisa dele aqui, tá? Então ela é uma camisa que ela tá dobrada aqui nessa base do braço dele, tá? É mais ou menos no meio do braço dele, então vou gerar essas dobras, é como se fossem umas nuvenzinhas, né? Uns gominhos. Então faço todos esses detalhes de dobras aí. Em sequência eu vou colocando os detalhes de curvatura agora da roupa, tá? Lembrando que o esboço manequim que a gente usou, ele é exatamente para a gente ver a proporção do desenho, né? Para ver se vai ficar bacana, se estava certo. E a gente vai colocar agora todos os detalhes da roupa, que no caso aqui são as dobras, né? A roupa ela vai levar um relevozinho maior do que o esboço manequim. É por isso que eu sempre desenhei ela por fora dos traços do manequim que a gente fez, tá? Porque ela tem aquela questão de relevo, né? A roupa ela tá por cima, então ela tem um relevo e também o tecido gera as dobras, tá? A partir disso, eu posso fazer esse braço dele aqui agora. Inclusive, ele vai estar segurando uma espada, certo? E esse braço aqui é o seguinte. Primeiro, eu vou acender um pouquinho os traços na parte de baixo do braço até o punho dele, né? Quando eu vou chegar no punho, na mão, no caso, eu vou começar pelo dedo polegar dele, tá? Então a partir desse dedo polegar eu vou ter o traço da mão fechado. É por isso que eu fiz ela também em formato de quadrado, certo? Esse quadrado ele vai dar muita noção da curvatura dos dedos na hora que a gente tá fechando aqui. Esse primeiro dedo a gente faz a olho, só que esses outros dedos que a gente for colocar, a gente vai e leva a curvatura de acordo com a basezinha de cima do quadrado, ó. Tá vendo que eu tenho um tracinho ali no centro do primeiro quadradinho que eu fiz? Então faço o primeiro dedo e depois vou fazendo o segundo e seguindo esse mesmo padrão, tá? Até chegar no terceiro dedo, que aí a curva ela já vai ser um pouco mais embaixo, né? Porque ela já não tá sendo tapado pelo primeiro dedo, que é o polegar. E lembrando que eu vou sempre fazendo os ossinhos lá no final do punho dele, tá? E vai deixando muito bacana. O último dedo, que é o dedo mindinho dele, ele vai ser mais dobrado, tá? E ele vai ser menor. Todos os dedos mindinhos eles são menores, né? E aí eu vou fazer um detalhezinho de como se estivesse segurando o final do cabo da espada, tá? Agora aqui a gente pode fechar e aí vai ficar completinho. Bom, agora que a gente já desenhou o detalhe da mão, vamos fazer a espada. Eu vou simular como se estivesse passando aqui por dentro, né, os tracinhos do cabo da espada, para eu poder desenhar ele um pouco reto. Vou fazer a base da espada aqui também, né, que é o que divide o cabo da lâmina. Então essa basezinha aqui ela vai ficar bem bacana. Eu vou fazer ela como se fosse um pratinho, né, algo meio 3D mesmo, é como se fosse uma espada de esgrima que eles usam, né? Que no caso o Gold Roger usa, né? E ela tem um detalhezinho também por dentro, que vai ser um detalhe circular, que vai fechar até a ponta final do cabo da espada. É tipo uma espada de esgrima mesmo, é muito bonita essa espada do Gold Roger, né? É muito bacana mesmo. Eu queria saber com quem ficou essa espada, cara. É uma espada, deve ser uma espada rara, né? Alguém deve estar usando ela por aí, né?
Agora é o seguinte, a lâmina dela vai ser assim, eu vou gerar os dois primeiros traços, né, da lâmina até encostar no cabelo, e a partir daí eu vou seguir como se tivesse continuando o desenho até a base lá de trás, tá vendo? E aí já vai ficar bem bacana. Aqui no caso, depois que eu desenhei, né, eu vou colocar mais alguns outros detalhes. E depois eu percebi que essa base da lâmina, ela ainda ficou só um pouquinho curta. E eu vou crescer também um pouquinho até o limite da folha, tá? Mas isso aí a gente resolve já já. Aqui agora, moçada, é o seguinte, vamos fazer aquela basezinha da ombreira, né? Que aqui no caso ela não vai estar vista por cima, ela vai ver totalmente lateral. Vou fazer a mesma técnica de colocar os detalhes aqui embaixo, né? Todo tracejado também, né? Esses detalhezinhos. Além de um final da roupa ali do Roger, né? Da capa dele, pegando lá no cotovelo dele, né? Tem uns detalhezinhos da capa e alguns outros detalhes por dentro também. E como eu tinha dito para vocês, eu vou finalizar essa espada aqui, né? Eu vou crescer ela um pouquinho mais. Veja que somente crescendo um pouquinho mais ela já ficou melhor, né? Já ficou com um aspecto melhor. E agora podemos partir para a parte do peitoral dele, né? Os detalhes do corpo dele. Eu vou começar com essas linhas do peitoral que vai ser subindo, né? Elas vão estar inclinadas para um lado e para o outro também. Vai ficar um aspecto bem bacana, juntamente com linhas de musculaturas do pescoço, né? Alguns detalhezinhos pela base do pescoço. E antes da gente continuar, eu vou desenhar um colar que ele usa também. Esse colar é o seguinte, inicialmente a gente vai fazer 3 círculos. Um vai ser bem próximo do outro e um vai ser bem maior, tá? E também ao redor desse círculo aqui, a gente vai colocar 2 retângulos, tá? Esses retângulozinhos aqui é como se fosse uma base que prendesse esse círculo, e a partir disso eu vou demarcar de um lado e do outro aonde vai ser mais ou menos a distância, a largura dos outros círculos. Eu faço essas demarcações e vou enchendo de bolinhas depois por elas. Veja só pelo caso de eu colocar as bolinhas é como se as demarcações já tivessem até sumido. Isso a gente resolve até na line art também, mas assim fica o aspecto bem bacana para você fazer esse colar, tá? Agora que vamos começar a base da musculatura de baixo, tá? O peitoral dele. Eu vou começar com os tracinhos no centro. Vou fechar uma lateral e a outra do peitoral dele aqui, né? Essa basezinha já fica completa. E aqui a parte do abdômen dele. Mais alguns detalhes de musculatura que são bem simples de fazer também. Aqui no caso elas vão estar um pouco mais inclinadas para baixo, né? E um pouco mais dividido também, né? Nesse caso aqui da musculatura do abdômen dele. E para finalizar, eu vou colocar mais alguns detalhezinhos na lateral aqui no abdômen dele. Apenas alguns tracinhos, né? Para ficar um aspecto bem bacana aí no desenho, tá? Então olha só como ficou o nosso desenho do Gold Roger, né? Cara, tá super bacana. Super gostei do desenho, achei muito massa. Mas ainda falta a line art, né? Vamos deixar uma line art bem bacana nele aqui para a gente poder finalizar o desenho. E para fazer essa line art eu vou voltar com a borracha limpa-tipos e vou deixar bem clarinho o esboço, tá? Você pode usar a borracha comum mesmo para fazer isso. É só não forçar muito a borracha que você consegue deixar o seu esboço bem clarinho. Em seguida eu vou usar uma canetinha da marca Staedtler. Aqui no caso eu vou usar unicamente a canetinha na ponta 05 e vou fazer a line art completa agora aqui do Gold Roger, tá? Na line art, nesse caso aqui, não vai ter muito segredo. Vai ser basicamente um contorno, só que eu vou colocar alguns tracinhos um pouquinho mais grossos, né? Outro um pouquinho mais finos. Quando é detalhes mesmo, eu vou deixar traços bem mais finos do que outros traços de curvaturas, né? Que aí eu faço um traço bem diferenciado, tá? E você consegue ver que a line art ela começa a ganhar uma vida um pouco diferente, né? Quando a gente vai variando esses traços da linha no personagem, vai deixando uma parte mais grossa, outra mais fina, e aí vai deixando com mais vida, beleza? E aí tá o nosso tutorial de hoje, essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Não esquece que eu vou ensinar você a colorir também, vai estar no primeiro comentário fixado. Então, mano, vamos ver se a gente bate a meta de 1000 likes nesse vídeo. Deixa muito like aí, tá? Que vai ajudar demais. Não esquece, tá? Então é isso aí, até o próximo vídeo.